Olá, eu sou o Rodrigo Durão, editor da Carta Capital, e aqui do meu lado está Isa Pena, deputada do PSOL, advogada, e que agora vai começar a ser uma contribuidora nossa aqui do site da Carta Capital, colunista, que vai abordar temas de direitos humanos, temas que com certeza você vai levantar como bandeira na sua gestão na LESP, na Câmara dos Sim, Deputados de São Paulo, né? sim. E temas que são imprescindíveis, eu acredito, ainda mais nesse momento histórico, o tema da segurança pública, o tema dos direitos humanos, o tema da guerra às drogas, o tema do feminicídio, todos esses temas eles são imprescindíveis, ainda mais num contexto de pós-eleição, né, do Dória e do Bolsonaro. A gente teve já nos primeiros dias do governo Dória uma amostra do que pode vir pela frente, né? Com algumas medidas que o Dória tomou que podem aumentar a letalidade da polícia. Como se a polícia de São Paulo já não fosse violenta o bastante, né? Exato. Enfim, a violência policial da PM, ela bate recordes a nível mundial. E sempre isso já acontecia antes da gestão Dória. Agora é preciso ter clareza de que isso aumenta de qualidade, né? Você tem uma superação aí da qualidade da violência policial. Em primeiro lugar, porque a própria frase, e é o título da coluna, da minha primeira coluna na Carta Capital, eu estou muito feliz, inclusive, de estar aqui estreando, né? Sempre li, sempre fui uma grande leitora aqui da Carta, e hoje aqui sou colunista, e escrevi o primeiro texto cujo título é justamente Para o Cemitério e em Silêncio. Porque tem um cruzamento aí de duas informações que eu queria transmitir ao leitor, que são, em primeiro lugar, um projeto de segurança pública em que ele permite o uso de armas mais letais, que é a espingarda calibre 12, que durante o dia, mas ele começa o primeiro dia dele de gestão com uma mega operação policial, né, com 24 mil policiais na rua, ou seja, é o modelo típico de policiamento ostensivo. Mas não bastante, ele reitera e repetiu isso diversas vezes em declarações que na gestão dele bandidos não vão para a penitenciária nem para a delegacia, vão para o cemitério. Isso, na verdade, constitui uma ilegalidade, uma flagrante ilegalidade e é absolutamente inconstitucional, é lamentável essa postura de um governador, né, de um agente público, que na verdade deveria estar procurando proteger todas as pessoas. Inclusive os policiais, né? Porque uma declaração dessa coloca os policiais mais em risco do que eles já estão. Afinal de contas, o bandido já vai esperar que não vai ser preso, pode aumentar a chance do bandido querer receber o policial a tiros, né? Exatamente. Ou seja, na verdade é uma mistura aí de inabilidade política e de desconhecimento de uma realidade social que não é a realidade social do atual governador João Dória. Né? Alguém que anda de helicóptero e alguém que anda no seu carro importado blindado dificilmente sabe que 85% da população tem medo e que em 2018 48% da população da cidade de São Paulo foi furtada ou assaltada. Ou seja, a gente vive um clima de insegurança que é absolutamente legítimo. Né? E como isso afeta, né? A gente tem um triângulo aí, que é um triângulo de vitimização. De uma ponta são os policiais, absolutamente precarizados, né? Com equipamentos absolutamente defasados. Muitos tendo que fazer a dupla jornada, fazer bico para conseguir Exato. chegar no final do mês. Né? A outra ponta dessa triangulação, desse triângulo de vitimizações, são os jovens, que são aliciados para o crime organizado porque é a única alternativa e o Estado não chega aonde esses jovens estão. Quando eu digo Estado, eu quero dizer os direitos que o Estado tem a obrigação de prover à população. Então, educação, saúde, enfim. Esse jovem, ele que também está vendo toda uma cultura de ostentação, ele é facilmente aliciado pelo crime organizado. E a outra ponta
dessa triangulação de vítimas aí é a população, que fica à mercê, né? À mercê e que é absolutamente enganada, porque esse modelo de policiamento ostensivo só serve para uma coisa, que é ganhar votos. É isso que precisa ficar claro. O crime organizado hoje em São Paulo, ele atua em redes, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Especialistas de segurança pública estão cansados de falar, a polícia está cansada de saber. O PCC, precisa ser dito isso, que é a facção do crime organizado em São Paulo, age em redes, inclusive por meio de tecnologias virtuais, ou seja, você quebrar com essa rede, você precisa de um investimento no modelo de polícia, que é o policiamento de inteligência, né, que monitora redes, que quebra com essas redes. Que evita a violência, né? Exatamente. Porque lembrando esse primeiro vértice do triângulo que você falou, a polícia brasileira pode ser a que mais mata, mas também a que mais morre no mundo. E que mais sofre de suicídio, de depressão, ou seja, é uma categoria, inclusive uma categoria que a gente tem uma dificuldade histórica de compreender, porque ela não é uma categoria unificada. Né? Você tem os policiais de alta patente e você tem os policiais de baixa patente, os praças, que são esses que ficam nas ruas de São Paulo, que são, em regra, negros, pobres e da periferia. E que não tem muita perspectiva de ascensão profissional, né? Nenhuma, na verdade, quase. Uma pesquisa dizendo que a maioria dos PMs são favoráveis à desmilitarização da PM, justamente porque não tem um plano de carreira, não tem. E essa pesquisa foi feita com os praças. Sim, com os policiais de baixa patente. Eles não têm perspectiva de subir na carreira porque eles não existe esse plano de carreira. Exato. Ou seja, é um sistema perverso que mata eles e os obriga a matar também, né? Exato. A segunda informação que eu queria passar com o texto é sobre o decreto do João Dória, que se de um lado é para o cemitério que ele quer mandar a população, também é em silêncio. Porque o João Dória regulamentou uma lei que havia sido sancionada pelo Geraldo Alckmin, ex-governador, que era uma lei que estipulava restrições às manifestações. Então ele acha que os movimentos sociais, né, coitado dele, mas ele acha que os movimentos sociais daqui para frente vão se enquadrar às determinações que ele por decreto fez, que são que agora a gente, para exercer o nosso direito constitucional de expressão política, a gente tem que avisar com 5 dias de antecedência o tema e o trajeto. Isso parece resquício de lei da ditadura, né? Que a gente tinha na época da ditadura militar. Exatamente. Na verdade, é um modelo que caminha para um fechamento democrático absolutamente nocivo e perverso para a população. Fora isso, ele também proibiu o uso de máscaras, né, que cubram o rosto, Exato. Sendo que os policiais não estão mais usando identificação pelo nome, eles usam números, Sim. que torna mais difícil para a população identificar quem é o policial se eventualmente ele estiver cometendo algum deslize, se a população quiser reportar a ação de algum policial. Né? Exato, que é um direito, né? Não existe Deus, né? Nós estamos numa sociedade de iguais, né? Mas quem parece ser menos igual são as mulheres, porque perderam também alguns avanços que poderiam vir a acontecer, né? O veto, Sim. a obrigatoriedade de delegacias 24 horas, né? Sim, a primeira coisa é que a gente já tem uma rede absolutamente deficitária, né? De acolhimento das vítimas e uma política de prevenção à violência contra a mulher ainda mais pífia. A gente já parte dessa realidade. As mulheres não são prioridade para o Estado brasileiro, seja em âmbito estadual, municipal ou federal. E a gente já parte dessa realidade há algum tempo. Agora, ao vetar esse projeto de que todas as delegacias funcionassem 24 horas, o que o João Dória está dizendo vai ser pior ainda. Né? Não há possibilidade de avanço. Né? Não há possibilidade de avanço para as mulheres. E ele está fazendo isso não à toa. Porque o movimento feminista é um movimento que até então, né, e que inclusive no ano passado, ano importantíssimo para a política brasileira, foi o setor que se demonstrou um dos mais dinâmicos, dos mais capazes de responder. E ao fazer isso, ele tenta de alguma forma desarticular, inibir, intimidar, desencorajar o movimento. E na verdade a reação foi justamente o contrário.
né? Na verdade, a reação a isso vai ser justamente um 8 de março muito grande, inclusive na Paulista. No 8 de março a gente espera uma grande manifestação. Aliás, falando em reação, como é que vocês começam na Lesp? Que dia? Dia 15 de março. Como é que você espera que sejam os embates com o Dória, com a bancada mais conservadora, com os deputados que querem promover retrocesso? Como anda o campo mais progressista nesse sentido? A primeira coisa é que a gente teve uma renovação na Lesp de 55% dos deputados estaduais. Isso nos coloca num lugar que é difícil de prever exatamente como vão se dar. Tem questões todas. Existe a candidatura, por exemplo, da Janaína Pascoal colocada, diversos partidos ainda que não se posicionaram. Para você ter uma ideia, faz 24 anos que não se tem disputa entre as bancadas conservadoras, né? Entre as bancadas na Lesp. Ou seja, é tudo uma grande coalizão mesmo de interesses ali. Com esse nível de renovação, a candidatura da Janaína Pascoal e outras que podem aparecer do campo conservador, tá tudo muito indefinido, né? Então, é daí que a gente parte. Agora, fato é que a gente elegeu uma bancada progressista, né? O PSOL, por exemplo, elegeu 3 mulheres, dobrou sua bancada na Lesp. Contudo, também a direita veio com muita força e com uma bancada muito grande. O PSL, que não tinha nenhum deputado estadual, subiu para 15. É a maior bancada, seguida pela do PT. Então, veja que são muitos fatos ainda para rolar. O que eu acho é que nas pautas conservadoras eu tenho, geralmente, lógica de parlamento, eu que venho da Câmara Municipal, sempre tem uma regra que na hora do vamos ver, eles se aliam, sempre há acordos. Agora, é evidente que há uma nova direita que se elegeu e por isso é difícil de fazer afirmações mais categóricas. Quais são as pautas que a gente deve ver esse ano? Eu acho que pautas como escola sem partido, né? Pautas como a privatização dos presídios, o que é um desastre para a população, porque já se demonstrou um fracasso do ponto de vista de gestão do modelo de penitenciário, seja porque, de um lado, cria um exército que é quase um exército de mão de obra escrava, né? Os presos. Exatamente, né? O exército de mão de obra dos presos, que ganha salários que são indignos da pessoa humana, ferem o princípio da dignidade humana colocado na Constituição, e de outro porque já se mostraram um fracasso do ponto de vista de gestão das penitenciárias. Porque, veja, eu trabalhei como estagiária recolhendo denúncias de torturas dos presos, e quando você tem uma experiência, ainda que eu fiquei 1 ano e meio trabalhando numa instituição que recolhia denúncias, você entende a complexidade que é aquilo. A complexidade que é lidar com facções, diferentes facções, com uma brutalização absoluta das pessoas que estão presas, com superlotação, enfim. Em Minas Gerais, inclusive, já se demonstrou um fracasso. Lá a gente tem presídios privados. Sim, foi o projeto piloto, acho que no Brasil foi lá. Então, acho que essa é uma outra pauta. Queremos colocar a pauta da violência contra a mulher com centralidade, e aí esperamos ter um grau de unidade grande dentro da Lesp. No geral, o João Dória vem com esse pacotão de privatizações. Então, pautas relacionadas à segurança pública e pautas relacionadas à privatização. Uma coisa que caracteriza, de uma forma geral, o governo Dória é um governo muito midiático. Ele procura pautas que o deem visibilidade. Na Câmara Municipal é assim, ele falou da privatização e no final você vai procurar para ver o que ele privatizou de fato, foi nada. Fez cosplay, né? Exatamente. Mas o curioso do João Dória é que geralmente quem conhece ele tende a não gostar muito. Foi assim em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde ele foi prefeito, acabou deixando o cargo muito antes, apesar de ter dito que não ia fazer isso, e ele não ganhou. Ele foi eleito governador do estado de São Paulo, mas não aqui na capital. A gente
percebe que o João Dória tem uma ambição maior, nacional, talvez Sim. ser presidente da República. Sim. Muita gente, inclusive, acha que o João Dória quer passar a imagem de o personagem de direita que funciona, ao contrário do atual presidente que parece não funciona. Não funciona, né? Parece ser meio trapalhão. Você acha que é importante a gente tá marcando em cima os passos e os malfeitos do João Dória? E como fazer isso, né? O João Dória, ele é um cara que já cometeu as suas trapalhadas aqui em São Paulo também, tentando, no episódio da farinata, que ele tentou oferecer ração para os moradores mais pobres. O que você acha dessa ambição dele nacional? É preciso entender quem é o João Dória. É preciso muito entender. Ele é essa pessoa da mais alta elite, essa pessoa que a esposa dele deu aquela declaração de que ela não andava pelo centro de São Paulo porque era muito perigoso, e o Dória que acha que Tatuapé é o povo da periferia, enfim. É um ser humano absolutamente desconhecedor do que é a realidade do povo. Ele não pertence ao povo. Ele é aquela pessoa do bronzeamento artificial, meio Trump tropical. Ele é essa pessoa que faz cara feia quando toma um pingado com leite. Ele é essa pessoa. E ele é mesmo essa pessoa. E não à toa, né, assim, ele deu uma facada nas costas do padrinho político dele dentro do PSDB, que era o Geraldo Alckmin, e até uma declaração que demonstra isso, que para mim é muito simbólica, é a do prefeito de Santos, quando perguntaram para ele por que ele não apoiou a vontade do João Dória de ser pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, porque o João Dória ganhou a prefeitura de São Paulo. 3 meses depois ele bateu na porta do tal prefeito de Santos, pedindo apoio dele contra o padrinho político dele, que tinha trazido ele para o partido. Ou seja, é uma pessoa sem escrúpulos, é uma pessoa absolutamente fissurada. Acho até que de vez em quando é patológico, né? Essa elite brasileira que queria inclusive chamar aqui o Bexiga de, como é que era? Soul Beach, alguma coisa assim, era Little... enfim, era um nome em inglês, meio estilo Miami. Ele é essa pessoa de verdade. Então, ele faz parte da LIDE, fundador da LIDE, um grupo de empresários de altíssimo nível que a anuidade para participar do grupinho dele é R$50 mil sem consumação, né? Ou seja, ele precisa entender quem é ele, né? Então, ele é esse cara fissurado em ser presidente da República. Ao mesmo tempo, é importante não subestimá-lo, né? Não subestimá-lo. Ele vai tentar passar essa imagem de ser o Bolsodória, como ele mesmo se auto-intitulou, funcional, eficaz, o cara que consegue, o cara que implementa. Não foi o que aconteceu na prefeitura nesses 2 anos, e se depender de nós, não será de novo o que vai acontecer. Agora, é importante, do ponto de vista da pergunta que você me fez, da tarefa do campo progressista, é fundamental nacionalizar uma oposição ao João Dória, porque obstruir o João Dória é obstruir um projeto de nação privatizante, de nação que não vê pobres como pessoas. Que inclusive deu a declaração no episódio que você comentou na farinata, que é muito simbólica, né? De falar, pobre não quer saber de qualidade da comida, pobre quer saber de comer. Ou seja, ele é essa pessoa que não vê as pessoas como pessoas iguais, né? Então, por isso que bandido vai pro cemitério, ele nem sabe quem são os tais bandidos. Não interessa. Não interessa, mas vai pro cemitério, né? Ele é essa pessoa. É uma pena que nesse momento do Brasil isso encontra eco em muita gente, uma parte grande da população, não todo mundo, óbvio,
mas a gente percebe que é uma sociedade, a nossa, que está ficando, de certa forma, cada vez mais violenta. Queria falar sobre o caso do Jean Willis, seu colega de partido, que semana passada anunciou que iria abdicar, que cansou das ameaças de morte, cansou de se sentir inseguro e que para ele dava, já tinha dado, chegou e ele ia tratar de permanecer vivo, não ia querer não ia querer correr risco como a Marielle Franco correu e acabou morrendo, assassinada por milícias, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a primeira coisa, ontem a gente fez um ato belíssimo na São Francisco sobre isso, foi super lotado. Guilherme Boulos, Haddad, Manuela Dávila, todas as estiveram presentes. O primeiro recado é a absoluta, em nome do PSOL, é a absoluta solidariedade, é o respeito, é o acolhimento. É muito fácil julgar de fora uma atitude como a que tomou o Jean, se você nunca recebeu uma ameaça séria. Não estou falando desses robozinho de internet, que eu recebo 10 por dia desse. Uma ameaça séria de que sua mãe será sequestrada e estuprada. Então, se você ainda não recebeu uma ameaça séria dessas, não é possível julgar. Então, meu absoluto respeito pelo Jean. Eu quero o Jean vivo, sim. Até porque o parlamento não é o único campo de lutas. A segunda coisa é que isso demonstra, que o segundo elemento importante nessa história toda é quem comemorou, né? Que aí eu acho que nos liga a um contexto nacional que o caso do Jean, ele é a expressão de um contexto nacional, incluindo o próprio presidente, né? Que apesar de ter negado depois, pareceu muito uma indireta. Pareceu e foi pública e notória. A relação, assim, ele foi instruído depois por questões jurídicas mesmo, né? Claro. Porque, inclusive, o pessoal entrou com uma representação na PGR e no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, porque se manifestaram. É lamentável que E, na verdade, o que se quer criar no Brasil é a naturalização do ódio enquanto método político. A naturalização do ódio. E aí, isso está acontecendo há anos no Brasil. Então, quando você fala a sociedade está muito violenta, tem alguns psicanalistas que vêm dizendo isso, que há alguns anos o brasileiro vem sendo todos os dias, recebendo torpedos e torpedos de ódio, de incitação ao ódio mesmo. É Venezuela, é PT, é PSOL, é esquerdista, é bolivariano, é terrorista, não sei o quê. O ódio leva à exaustão. O que eu acho que a gente vive é uma sociedade exausta. E isso, do ponto de vista do comportamento social de massas, leva a um comportamento irracional. Então, eu acho que foi, sem dúvida, eu acho que a renúncia do Jean, ela faz parte de todo um contexto nacional em que se tenta naturalizar o ódio. E por aqueles, inclusive, que não à toa, aqueles que comemoraram a renúncia do Jean, são os mesmos que recentemente tiveram ligados, né, tiveram pessoas da milícia ligadas ao assassinato da Marielle Franco, alocadas em seu gabinete, como Flávio Bolsonaro. São esses que estão governando o país. E agora, o que você acha, você como advogada, o que você acha do papel do judiciário nisso? O Supremo hoje, o Toffoli permitiu a ida do Lula no velório do irmão, mas 8 minutos antes do sepultamento. Existe todo um sistema de justiça que parece estar colaborando para perpetuar essa onda de violência, essa impunidade, esse clima beligerante na sociedade. Você acha como é que você vê isso como advogada? Celso Antônio Bandeira de Mello disse que ontem que nós vivemos a pior crise do judiciário desde a ditadura militar.
E ele disse que, inclusive, ele vê sintomas de uma crise ainda mais grave. A questão é que a gente tem um judiciário, a gente tem, na verdade, um assalto das instituições, né, que começou com o golpe parlamentar, jurídico, proferido contra a ex-presidenta Dilma, e que veio para implementar uma série de medidas contra o povo brasileiro. Então, o judiciário e o Sérgio Moro, que era o baluarte da luta contra a corrupção, hoje precisa começar a se explicar, né? Por que ele aceitou estar no governo aí ligado à milícia, Caixa 2, né? Pessoas dos ministros aí do Bolsonaro, 8 estão indiciados por corrupção, então ele precisa começar a se explicar. O judiciário é uma instituição em que ela já é muito complicada por natureza, assim, porque você não tem não tem quase nenhum método eficaz de questionar, né? Você tem ali pessoas que passam numa prova, estudam, são técnicas, então do ponto de vista técnico podem até ter um conhecimento, mas que tem um cargo ali vitalício, né? Então você tem todo um modelo de judiciário brasileiro que precisa ser reestruturado, porque hoje juiz acha que é Deus, mas é um pouco porque é mesmo. São intocáveis. São um pouco intocáveis. Então eu acho que a crise do judiciário, ela nos coloca um problema que já existia antes, que não foi enfrentado, mas que chegou a um ápice que precisamos reestruturar o judiciário no Brasil. Precisamos democratizar o judiciário brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Bom, acho que a gente está chegando no final do Direto da Redação. Só queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço. E queria que você respondesse uma última pergunta, que vale a pena resistir? Vale a pena ser oposição? Eu acho que as pessoas, enfim, quando a gente fala em luta, por vezes as pessoas pensam em luta como um sacrifício. Eu vejo a luta até como uma forma de terapia, por vezes. Porque a gente ficar em casa, não nos iludamos. Você vendo o jornal e vendo tantas coisas indignantes, quer dizer, o crime ambiental em Brumadinho, a renúncia do Jean Willis, o assassinato da Marielle, a prisão do Lula, né? A GM e a Volkswagen que agora querem baixar o piso salarial dos trabalhadores em 30%. Isso acumula, isso deprime, isso adoece. Ficar em casa agora é o caminho para o adoecimento. Para sucumbir à doença, né? Para sucumbir à doença. Então, lutar é onde você canaliza e quase que desabafa toda essa indignação acumulada dentro da gente. Então, e é onde você conhece as pessoas mais incríveis. Então, eu vejo a luta dessa forma. Eu vejo a resistência como uma única forma de sobrevivência psicológica enquanto seres humanos. Enquanto a gente tem que lutar contra essa desumanização dos seres humanos. O que eles querem é nos deixar cada um em cada canto isolados, deprimidos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que a resistência é juntos. Por isso que a resistência se faz nas redes, mas ela também se faz no olho, ocupando a rua. E contem conosco, a gente vai estar aqui na disposição de informá-los sobre todos os mandos e desmandos desse governo para resistir. O nosso mandato vai ser um instrumento para essa resistência. E feliz, e com muito amor. Legal, obrigado. Eu que agradeço, gente. A gente volta semana que vem. Tchau.